Saúdo e cumprimento a amada Igreja, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem saúda-vos é seu irmão em Cristo, pastor missionário José Roberto. Dando continuidade à segunda parte, experiência de arrebatamento com Deus. Nós, na primeira parte, falamos em 2 Coríntios, capítulo 12, visão celestial, o espinho da carne. O apóstolo Paulo, onde foi arrebatado até o paraíso de Deus. Eu olhei de novo, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que cujo homem não é lícito falar. Então, irmão, aqui o apóstolo Paulo está relatando a experiência de arrebatamento com Deus, como no primeiro dia, para que não ficasse só nas palavras dele, como ele falou que as palavras dele não foi construída de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder de Deus. Assim a mesma coisa que ele falou, falo também, que a minha palavra não foi construída de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder de Deus. Quero relatar a segunda experiência de arrebatamento. Eu estava, irmão, novamente orando às 0h e deitei na cama. Não foi sono, não dormi. Foi coisa de 1 segundo. Deitei. Quando deitei, uma força, irmão, começou a me puxar de dentro do meu corpo. Mas a força era como se fosse uma força de um ímã. Não tem que você bota um ímã assim, ele fica, dá aquela pressão, você bota o contrário. Mas quando você vira ele, o ímã, a força do ímã puxou, faz isso aqui, ó, pum. Então a força que tá me puxando, eu não sei descrever. No meu entender, o meu entender de ser humano, eu entendi, na minha pequena sabedoria, de não conhecer muitos dos mistérios que se escondem no reino celestiais, do poder de Deus. Nem os profetas podem, como o apóstolo Paulo, não soube explicar direito, não soube falar, porque os mistérios de Deus são muito poderosos e são quase inexplicáveis. Era uma força semelhante de um imã. Quando você bota o imã, puxa o ferro assim, irmão, tava assim me puxando. Começou a me puxar, e eu comecei a subir, e eu vendo o telhado da minha casa se aproximando. Quando eu olhei para baixo, irmão, diante dessa luz que está iluminando, diante do meu Deus vivo, não tem por que eu mentir. Diante de Deus, que eu não estou mentindo para os irmãos, não estou aqui para me glorificar, porque todos sabem que pregar a verdade é muito caminho, muito espinhoso. Tudo se levanta, as pessoas te criticam, então é um preço muito alto que a gente pagamos. A gente perde muitas amizades, a gente muitos criticam nós, somos considerados escória da sociedade. Mas o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós quando mentirem e disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no reino de Deus. Então, irmão, eu estava aquela força me puxou pro alto. Quando eu estava aqui, ó, imagine que aqui é o telhado da minha casa. Aquela força me puxando. Quando eu senti um pouco de medo,
eu parei aqui. Quando eu parei aqui, eu fiz isso aqui, irmão. Ó. Olhei pra baixo, aí eu vi o meu corpo e a minha esposa deitado junto. Eu estava deitado com a minha esposa. Eu vi a minha esposa lá e eu deitado no meu corpo. Algo me tirou, me arrebatou. A palavra arrebatar é o mesmo significado de tirar rapidamente, tirar você do lugar. Esse é o significado de arrebatamento, tirar, uma coisa que é tirado rápido do lugar. E eu vi meu corpo lá em cima da cama, e aquilo ali, irmão, eu falei, eu estou sendo arrebatado para o reino de Deus. Fiquei alegre. Mas eu lembrei da passagem, eu me lembro como se fosse hoje. Era novo no evangelho, estava começando, não entendia muito. Mas eu lembrei, eu estudei a Bíblia, irmão, 4 vezes sem a teologia. Eu não faço teologia, já estudei, mas tirei isso da minha vida que corrompe a igreja do Senhor. Mas eu estudei a Bíblia, só a Bíblia, 4 vezes ou mais. Então eu lembrei do livro de Daniel, que quando ele fez o propósito de 21 dias, o arcanjo Miguel teve que lutar contra o príncipe da Pérsia para entregar a benção de Deus, que eu creio é os demônios que vivem no segundo céu. E está encontrando muita dificuldade para chegar até o servo de Deus Daniel. E quando eu parei aqui, comecei a pensar nisso, aquela força me deixou de puxar, ela parou. Fiquei com medo. Aí eu imaginei eu passando do telhado da minha casa, eu ia me deparar com um dragão, com o diabo, com os demônios que ficam nos ares. Quando eu pensei nisso, eu senti medo e pedi para voltar. Quando eu pedi para voltar, aquela força fez assim, cessou. Eu voltei, caí dentro do meu corpo, foi aquele choque. Deu um choque, voltei assim. Eu falei, meu Deus, eu perdi a oportunidade. Eu sempre quis ser, eu estava orando nesse propósito de conhecer o reino de Deus. Levava uma vida de santificação pé da letra. É assim que nós adquirimos os dons do Espírito e, se por fim, ser arrebatado. Levar uma vida de retidão com Deus. E ali, irmão, voltei porque eu senti medo e pedi para voltar. Até hoje, irmão, eu converso com Deus, eu tenho essa vontade de voltar, mas por eu temer, Deus me trouxe de volta. Mas tem promessa de Deus na minha vida que um dia Ele vai me levar lá para ver, para me mostrar as coisas do reino do céu, me arrebatar, tirar, me levar lá para me ver e voltar. Tem essa promessa de Deus na minha vida e quase se cumpriu. Esse dia eu senti medo, pedi para voltar, Ele me retornou. E, irmão, essa é uma das experiências. E a outra experiência, irmão, é quando eu tive um acidente. O carro bateu. Eu fui pregar numa igreja, preguei. Nesse dia caiu o demônio, Deus fez maravilha. Operei milagre em nome do Senhor. Na volta eu mandei minha esposa, meus filhos virem de ônibus. E eu vim na minha moto. Nisso que eu tava na BR, um carro bateu na traseira da minha moto, me atirou quase 20 metros ou 30. Eu bati com o rosto no chão, era para estar morto hoje. Isso aqui, o capacete ficou todo ralado. E fui levado para o hospital. Depois eu vou contar completo esse arrebatamento, esse testemunho. Fui levado ao hospital e lá no hospital, irmão, me encontrei morto, cheio de sangue por dentro do pulmão, por dentro do tórax. E comecei a sair do meu corpo, comecei a andar no hospital. Fui pro centro da cidade, andei eu fora do meu corpo. Comecei a andar, depois eu voltei pro meu corpo e entrei no meu corpo. Minha esposa estava do meu lado lá, me consolando ali. E esse foi uma das, a última não,
alguma das experiências que eu tinha para contar para os irmãos. E o próximo vídeo eu vou continuar contando outras experiências que eu tive. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.